Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar a respeito de um livro que eu amo muito. Não posso deixar de externar o meu carinho e a minha admiração por esse autor, que é o Rosas John Rushdie, que escreveu o livro Cristianismo e Estado. Ele aborda dois principais pilares, nesse livro que não foram abordados explicitamente, mas sim implicitamente, que são teonomia e monergismo. O monergismo, para quem não sabe, é a corrente filosófica que diz que somente Cristo tem crédito na salvação. Ao contrário do sinergismo, que diz que o homem tem parte na salvação. E teonomia, theo é Deus e nomos é lei, ou seja, é a aplicação das leis de Deus em todo o âmbito da vida humana, na família, no Estado, na igreja, em todas as áreas da vida humana. Aqui eu vou abordar alguns temas do livro, não todos, senão o vídeo ficaria muito extenso, e eu vou começar falando a respeito de a necessidade de uma teologia do Estado, que o Rosas aborda aí. Um dos primeiros títulos da obra dele é esse, Então ele começa falando que nós fomos acostumados, por meio do evolucionismo, a crer no politeísmo. Com a chegada do iluminismo, cada vez menos o reino espiritual, que é Deus, governava o reino material, que é o Estado, a economia. Então, o Cristo cósmico foi substituído por um Cristo politeísta e o Estado foi liberto de Deus, liberto de Deus para seguir o humanismo. Porém, o Deus das Escrituras, como Senhor e Criador dos céus e da terra, exige jurisdição absoluta sobre todas as coisas, sobre todas as áreas da vida e do pensamento. Então, é por essas e outras razões que faz-se mister a teologia do Estado, Por essas e outras razões que a teologia do Estado é uma necessidade bíblica. No Salmo 2 é dito às nações que cessem, que parem de conspirar contra ele e a sua lei. Caso contrário, eles serão despedaçados como vasos de barro, com uma vara de ferro. Em Apocalipse 19:16, Jesus Cristo é tido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é assim que ele deve ser visto em todas as nações. A teologia do Estado, ela tem o dever de confrontar as alegações da sua soberania. E o Rosas vai dizer que somente Jesus Cristo deve ser tido como Senhor e Salvador de todas as áreas da nossa vida. De maneira que o Estado, ele faz de si mesmo um Moloque quando exige soberania, como está escrito lá em Levítico, no capítulo 20, versículos 1 ao 5. O Rosas alerta que a igreja deve sair desse politeísmo e se submeter ao Senhor. No capítulo Religião e Igreja, atualmente nos círculos protestantes e católicos, o conceito pagão de sociedade tem ficado cada vez mais em evidência. A religião da igreja tem sido cada vez mais um humanismo e, como resultado disso, a igreja nega a sua própria natureza. Então aqui nós vemos um desmantelamento implícito da igreja em nome do progresso. Porém, o desmantelamento é só um subproduto da missão da igreja. É sua obrigação fazer valer o que está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, que dizem: Fazei discípulos sobre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. Este é o mandamento do Senhor, que declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, como está escrito em Mateus 28, versículo 18. Essa ordenança exige um ensino a todas as nações e povos, além de ser uma reconstrução do homem e da sociedade, do poder regenerador de Deus em Cristo. No capítulo Antropologia e o Estado, o Rosas vai falar sobre a doutrina do homem plástico. Essa doutrina do homem plástico é aquela que o homem é prontamente modelado segundo a forma que o seu artesão deseja.
E ele diz que essa doutrina resulta em totalitarismo tanto para a igreja quanto para o Estado. Ora, Platão, Aristóteles, Pavlov, Dewey, Freud e muitos outros pensadores, todos eles ressaltavam o controle da educação da criança. Porém, a Escritura vai dizer que o homem não é plástico e que ele não é um produto do Estado, tampouco do ambiente em que ele vive. Não é o Estado nem a igreja que transformam o homem, mas em primeiro lugar o conselho eterno de Deus, o chamado eficaz, a graça regeneradora, como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 32. A responsabilidade ela não se encontra nos pais, no Estado, na escola ou no meio, mas no homem. Esse foi um aspecto do pecado de Adão e Eva, que lá em Gênesis 3 os levou a lançar a culpa um ao outro, no tentador e até em Deus, mas nunca neles mesmos. No capítulo Legitimidade, somente na medida em que uma ordem social é baseada na autoridade absoluta de Deus e na sua lei, somente aí é que nós vamos encontrar uma legitimidade válida. Fora desse fundamento, a ordem social sempre estará construída sobre a areia, como está escrito lá em Mateus 7, versículos 24 a 27. Assentando-se sobre qualquer outro fundamento diferente, a sociedade tende à crise e estará confinada ao desastre. Visto que ao Senhor pertence toda a terra, como está escrito no livro de Salmos, no capítulo 24, qualquer fundamento que não seja a palavra e a autoridade de Deus se encontra sujeita a julgamento e condenação. A bíblica é, portanto, essencial para a legitimidade. Em Estado, Pecado e Justiça, Rosas vai dizer que em Cristo o Estado é instrumento de Deus para o cumprimento da justiça. Fora de Cristo, ele é um instrumento de Satanás para a consecução do seu plano de substituir a vontade de Deus pela vontade da criatura. Em Estado e Justiça, Rosas defende que o Estado cristão ele deve aplicar a lei de Deus à ordem social. Eis que a salvação vem de e através de Cristo, assim também deve ser a nossa lei e a nossa justiça. Dirigir-se a outra lei é nos submetermos a um plano ímpio de salvação e de justificação. O Estado humanista diz acerca dos seus decretos: cumpre-os e vivereis. Porém, o Senhor Jesus nos diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente Ele é o princípio pelo qual nós devemos buscar a verdade e a obediência de qualquer coisa que seja. Nosso Senhor deixa claro que não nos é possível, em nenhuma área da nossa vida, incluindo o Estado, nos aproximarmos da lei de Deus, das exigências de Deus e do chamado do seu reino fora de Jesus Cristo. O plano rival de justificação pela lei, como exigido pelo Estado humanista, é anátema. O justo vive com base na justiça de Deus, na lei de Deus. No capítulo Estado e Encarnação, Rosas vai dizer que o Estado moderno ele é um Deus encarnado com direitos absolutos e com exigência a governar sobre tudo e todos. Soberania implica em senhorio. E o Estado pagão e anticristão, ele sempre arrogou para si a soberania. Em A Liberdade da Igreja de Cristo, a Igreja se recusou a reconhecer o senhorio de César, uma vez que somente o Senhor Jesus é Senhor, como está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Roma exigia que todas as religiões fossem licenciadas. A questão era: quem era o Senhor soberano? César ou Jesus? A
A questão hoje é essencialmente idêntica. Quem é o Senhor e soberano? São Moloque e Baal modernos? É o Estado humanista moderno que é o Senhor soberano? Ou é Cristo? No capítulo Teologia do Fascismo, tem uma frase muito interessante do Rosas que ele diz que o fascismo é o socialismo dos hipócritas. E não é que é verdade? Hoje nós vemos fascistas contra o fascismo, socialistas contra o socialismo, racistas contra o racismo, ou seja, pessoas que estão militando na internet, que estão militando no dia a dia, mas que não tiram a trave do próprio olho para depois tirar a trave do olho do irmão, né, como nos diz as Escrituras. Em as cidades de refúgio, os asilos eles eram concedidos, né, por natureza religiosa, né, e estavam ligados à vida e à morte do sumo sacerdote. Em segundo lugar, esse asilo só era aplicado ao homem que tivesse uma morte acidental, ou seja, que fosse uma morte que não fosse a sua culpa, né? No caso, levando para termos jurídicos, era como se o asilo fosse concedido somente para uma morte culposa, né? Uma morte no caso de negligência, no caso de imprudência ou no caso de imperícia. Em terceiro lugar, os anciãos da cidade de refúgio, eles exerciam uma atividade judicial. O que é isso? Eles revisavam todas as provas, todos os indícios que configuravam a morte acidental do sumo sacerdote. E só então depois ele concedia ou não esse asilo ao sumo sacerdote, com base nas provas ou não, né, dessa morte acidental. Se fosse comprovado que não era uma morte acidental, o asilo ou santuário não era concedido ao sumo sacerdote, como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 12, e no livro de Josué, no capítulo 20, versículos 4 e 5. Em quarto lugar, além das cidades de refúgio estarem em pontos estratégicos, né, elas também ofereciam acesso rápido aos sumos sacerdotes, oferecia cuidados, né, ao sumo sacerdote, como bem está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 19, no versículo 3. No capítulo Messianismo, o Rosas faz uma exegese do capítulo 13 de Romanos, onde ele diz que Deus exige categoricamente que nós obedeçamos às autoridades terrenas, mas que nós devemos fazer isso não porque o Estado exige, não porque uma ordem social exige, mas porque Deus assim exige. Então a submissão é uma premissa geral porque nós não pertencemos a nós mesmos, mas tão somente ao Senhor. Em segundo lugar, nós devemos obedecer às autoridades terrenas por dever de consciência, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 5. Nós não obedecemos às autoridades por medo da ira ou por medo da punição. Mas nós obedecemos às autoridades terrenas, quer elas sejam ímpias, quer elas sejam boas ou más, nós as obedecemos por uma questão religiosa, por ordem religiosa, por conta da palavra incontestável de Deus. É por conta das Escrituras que nós obedecemos às autoridades. Em terceiro lugar, as autoridades, elas são ministros de Deus, elas são diáconos de Deus. Elas foram instituídas para servir a Deus, assim como está escrito em Romanos 3, versículo 1. Ir de encontro à autoridade terrena, se opor à autoridade terrena, é ser digno de condenação, como está escrito em Romanos 3, versículo 2. O Estado possui o dever de manter a ordem, e essa ordem é a justiça. Então exige-se obediência
a Deus tanto por parte do Estado quanto por parte dos povos. Nós devemos nos opor às ordenanças do Estado. Quando essas ordenanças contrariarem as obras de Cristo, contrariarem a obra de Cristo e tentar impedi-la ou destruí-la. Aí nós temos que fazer o que está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 29. Importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Então, como ministro de Deus, o Estado ele tem o dever de punir o mal e castigar aquele que pratica o mal, como está no capítulo 13 de Romanos, no versículo 4. Nesse capítulo, Rosas conclui que o Estado ele foi erigido, ele foi estabelecido, ele foi construído sob uma base teológica e que, portanto, o Estado ele não está isento do julgamento de Deus. Embora nós cristãos estejamos muitas das vezes sujeitos a um Estado não cristão, nós devemos entender que Deus concebeu o Estado como seu ministro, não como uma agência de bem-estar social para o povo. Então, se o Estado é ministro de Deus, ele tem o dever de servir e obedecer a Cristo. Em termos de teologia humanista do Estado, a verdadeira igreja é a grande apóstata. A hostilidade de Rousseau à igreja era aberta e intensa. A hostilidade de Hegel não era menor, mas também era bem dissimulada. O Estado moderno ele não pode tolerar a apostasia e nem outro Deus sequer. E ele conclui dizendo que todos os que assumem um conflito entre a igreja e o Estado, sem fazer uma mudança radical na própria natureza do Estado, estão vivendo pautados em ilusões. Essa foi a conclusão que o Rosas chegou no capítulo Imanência e Poder. No capítulo Reino da Falsidade, a promessa de Satanás para a humanidade sempre foi aquela que está escrita em Gênesis 3:5, que o homem se torne o seu próprio Deus e que ele mesmo seja o seu próprio bem e o seu próprio mal, que ele mesmo determine o bem e o mal por si mesmo. Então, o Estado moderno se apropria da linguagem de Hegel, de Platão, de Descartes, de Rousseau e tantos outros, para governarem sobre si mesmos, para serem o seu próprio Deus, e para sustentarem a religião humanista. Então, o Estado é a ordem social da razão, é a ordem social do bem, É um bem relativista, um bem humanista, que supostamente é o único que o homem pode conhecer, ou que ele deve conhecer, É uma premissa completamente mentirosa que o Estado prega e que as pessoas acreditam cegamente. Diante disso, como que o cristão deve fazer? Como que o cristão deve olhar para o Estado? O cristão deve olhar para o Estado como a personificação da mentira, que é o que está escrito em Gênesis 3:5. Ele deve olhar para o Estado como uma instituição mentirosa, uma instituição que muitas vezes será guiada, será dirigida por Satanás e não por Deus. O triunfo do Estado sempre foi a morte da fé bíblica, sempre foi a morte da teonomia, Porém, o Estado será destruído e o Senhor prevalecerá. É isso que a palavra do Senhor diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E uma das portas que o inferno tem utilizado para destruir os cristãos sorrateiramente, sem eles perceberem, é a questão do Estado. O Senhor Jesus, lá em João 8,44, chamou Satanás de mentiroso. A palavra em grego para mentiroso é pseustes, que no português brasileiro é o sufixo pseudo. Então, uma mentira é uma falsa premissa acerca de Deus. A mentira é uma dissociação entre Deus e a sua palavra-lei.
Em autoridade para governar, o Rosas vai dizer que a autoridade ela procede somente de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4. Aquilo que é válido para o homem, também o é para suas instituições, para a igreja, para o Estado, para qualquer lugar que o homem esteja, para o trabalho, enfim, para todas as áreas da vida dele. Quando o Estado se separa de Deus, ele se divorcia da sua autoridade. Então, restaurar essa autoridade, restaurar esse governo, significa submeter os nossos governos civis, as nossas famílias, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos no dia a dia, sob a palavra de Deus. Isso é buscar a teonomia, é buscar aquela oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando os discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Mestre, ensina-nos a orar. O que Jesus disse? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, nós temos que buscar o reino de Deus para as nossas vidas. E o reino de Deus é o quê? É a justiça de Deus. A justiça de Deus se resume na sua lei. Se resume nas leis divinas para todas as áreas da nossa vida, para a nossa mente, para tudo que nós fazemos. Em Corporação e Existência Limitada, o Estado ele reivindicou para si uma corporação transcendente, uma corporação religiosa, né? Uma corporação religiosa humanista. Ele reivindicou isso para ele mesmo e ele suplantou o senhorio de Cristo. Então agora o Estado tornou-se o Salvador. Ele fez de si mesmo um novo Cristo e uma nova igreja. Ele roubou conceitos bíblicos e valeu-se deles para propósitos não cristãos, para propósitos antibíblicos. Em Ateísmo da Igreja Primitiva, que inclusive foi tema de uma outra obra do Rosas, né, ele vai dizer que o Estado, como instituição salvadora, ele solapa a fé cristã. Crescente e outros do Império Romano ignoravam o poder da. Para eles, o temor do Estado era a única força moral e persuasiva ao homem, ou seja, o Estado era o único lugar, era a única força, o único poder que poderia segurar o homem, que poderia fazer com que o homem se tornasse um animal domesticado, um ser político. Se o homem fosse colocado sob o governo de um Deus invisível, o que o restringiria do incesto e do canibalismo? Nenhum Estado poderia restringir o homem disso, se não fosse o poder de Deus. Para os romanos e gregos, a igreja era inimiga da moralidade, era inimiga do Estado. E a isso nós chamamos de ateísmo. Em Liberdade e Estado, o Rosas diz que a liberdade natural que o Estado proporciona, que o Estado possibilita, ela não fornece para o homem uma liberdade real, uma liberdade verdadeira, a não ser um desafogar sexual e estético das paixões do homem. Então, visto que a doutrina bíblica de liberdade é uma doutrina antinaturalista e sobrenatural, nós cremos no que está escrito lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 36. Pois quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, nós cremos que só Jesus Cristo pode nos tornar livres, não o Estado. Somos feitos livres por um ato sobrenatural de regeneração. Uma vez que o nosso curso natural sofreu os efeitos da queda, a nossa liberdade natural é pecar e morrer. Esse é o resumo da nossa liberdade natural. A história da verdadeira liberdade, ela não pode ser escrita ou conhecida à parte de Deus.
Então, inevitavelmente, o Estado humanista ele é anticristão e avesso à liberdade. Em As Prerrogativas Imperiais de Cristo, o Rosas faz uma série de alusões a textos bíblicos, né? Ele elenca uma série de textos que mostram o que Cristo requer de nós, né? Para o obedecermos, para o seguirmos e para o colocarmos acima de todas as coisas nas nossas vidas, para buscar o reino teonomista, né? Para buscar o monergismo. E eu vou ler aqui para vocês alguns dos textos que o Rosas elenca nesse capítulo. O primeiro deles está no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 9 a 11, que dizem o seguinte: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto me faz lembrar de um outro texto, que é o que está escrito lá no livro de Daniel, né? Quando o rei Nabucodonosor tem aquele sonho sobre a estátua, né? E Daniel vai revelar ao rei o significado daquele sonho, né? E Daniel diz que aquela estátua simboliza vários reinos, aquela estátua era vários reinos, né? Só que haveria de existir um reino que é maior do que todos aqueles outros, que iria destruir todos aqueles outros, e que seria um reino que jamais teria fim, né? Um reino eterno. E esse reino é o reino de Cristo, né? Que um dia ele virá buscar a sua igreja, virá buscar a sua noiva e irá destruir todos os reinos deste mundo, né? Irá destruir como que eu falo? Todos os regimes, né? O totalitarismo, o anarquismo, a democracia, o presidencialismo, tudo, ele vai destruir tudo isso. E vai ser ele que vai subsistir, ele que vai estar acima de todos esses reinos. E aqui nesse texto diz também que todas as pessoas, querendo elas ou não, um dia elas vão se dobrar diante de Cristo e vão professar com as próprias bocas que somente Ele é o Senhor dos Senhores. Tem um outro texto também que se encontra lá em 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 24 a 26, que dizem o seguinte: Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, no reino de Deus não basta somente que todos os governos sejam destruídos, mas que a morte também seja destruída, né? Então a teonomia ela vai abranger não só a parte política do mundo, não, ela vai abranger tudo, né? E é essa a vontade de Deus. Um outro texto, Colossenses 1:17, diz o seguinte: E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis, elas se fundamentam, elas se sustentam em Cristo. Tudo que existe se fundamenta nele, tudo que existe subsiste nele. Se não fosse Cristo, nada do que foi feito teria sido feito. Outro texto, livro de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi o que eu acabei de falar. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8.
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Né? Então, muitas vezes, quando alguém vem confessar pecados a nós, né? Alguém de confiança, alguém que tem confiança em nós, vem confessar algum pecado para nós, muitas vezes nós temos aquele pensamento: nossa, mas fulano faz isso, eu não faço isso, né? Eu não pratico essas coisas, né? A gente vem com aquele pensamento orgulhoso, presunçoso, né? De não fazer tal coisa. Nós pensamos: não, eu não tenho esse pecado, né? Ou muitas vezes nós pensamos: não, eu não tenho pecado. Então, quando nós dizemos isso dentro do nosso coração, o que nós estamos fazendo? Nós estamos negando a verdade de Deus em nós. Então, a verdade de Deus não está em nós quando nós dizemos isso. Um outro texto, Apocalipse 11:15. Vamos ver o que diz. Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha aqui a alusão, né, a realização, o cumprimento daquela passagem lá do livro de Daniel, daquela profecia dele que ele diz que o reino de Cristo jamais terá fim. Né? Aqui é a substituição de toda filosofia mundana, pagã, antibíblica, anticristã, pela teonomia, né? Pelas leis da palavra de Deus. Apocalipse 19:16. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rosas ele bate bastante nessa tecla de Cristo ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, de ele estar acima de qualquer autoridade, né, de qualquer governo, de qualquer coisa. E pelo fato de estar escrito na coxa dele, que a coxa significa força, né, é um símbolo de força. Então, na coxa do Senhor está escrito isso, que ele domina sobre tudo e todos. Efésios 1:17. Efésios 1:17. Vamos ler Tiago primeiro. Tiago 2:11 diz o seguinte: porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Então, para Deus não basta a gente seguir 99,9% da lei, a gente tem que seguir 100%, obedecer 100%. Se não for isso, nós já nos fizemos transgressores da lei. Então, é por isso que não tem como o homem ser salvo pela religião que o Estado impõe, né? Pela religião do Estado na questão de ser salvo pelas leis do Estado. Se você seguir o Código de Trânsito Brasileiro, se você seguir o Código Penal, se você seguir toda a Constituição à risca, né? Se você obedecer inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, você está salvo. É isso que o Estado impõe para a pessoa. Né? Não que a gente não deve seguir essas leis, é claro que a gente tem que seguir, mas elas não são um mandamento para a salvação, porque infelizmente nós não conseguimos cumprir todos esses diplomas legais ao mesmo tempo, todos os dias. Isso é impossível, nem as leis de Deus nós conseguimos cumprir toda, né? Então, essa religião que o Estado proporciona, esse humanismo que o Estado proporciona ao homem, né, como aquele que salva, aquele que supre todas as necessidades do homem, né, a ordem social, a razão, o bem, ela é incapaz de produzir salvação em nós. Efésios 1:17 diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação.
Lá em Provérbios a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou seja, o temor do Senhor é o princípio da lógica, é o princípio do conhecimento, né? Então, o homem que não teme ao Senhor, que não guarda, que não obedece aos seus mandamentos, ele não é sábio. Ele pode até ser inteligente, mas ele não é sábio. Último texto, Atos 12. Lembrando que esses são alguns dos textos que o Rosas coloca no seu livro. Em vários outros, são inúmeros textos. Atos 12, perdão. Atos 12, do 21 ao 24. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e, comido de bicho, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aqui nós vemos que as pessoas ouviam Herodes não como um homem, né? Mas como Deus, como um Deus. É o que muitas pessoas têm feito hoje, né? Muitas pessoas têm ouvido o que os políticos dizem, né? Entronizado esses políticos acima de Deus, né? E não tem dado glória a Deus nos seus feitos, né? Então, com certeza essa prática vai ter punição por parte de Deus. Por fim, no epílogo, o Rosas vai dizer que a batalha que nós cristãos temos contra o Estado, né, a batalha que nós temos para trazer a teonomia para a nossa vida, é uma batalha real, mas ela também nos dará grandes vitórias, grandes recompensas. No capítulo da separação marxista do Estado, o Rosas vai dizer que não há limites, não há extensão para o conhecimento e o controle de Deus. Então não pode haver limites à extensão do testemunho da igreja e à sua responsabilidade pela qual o Senhor lhe ordenou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui uma recomendação que vocês leiam todas as obras do Rosas, se possível. As obras dele são maravilhosas, são excelentes. Vocês não vão se arrepender, tá bom? Que Deus os abençoe.